Você, pregador, está pensando em investir na sua biblioteca teológica e comprar um bom comentário bíblico para enriquecer os seus sermões, para te auxiliar no preparo das suas pregações? Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou mostrar para você qual é o melhor comentário bíblico que você pode comprar hoje que vai te atender perfeitamente. Os comentários bíblicos normalmente são comentários de volume único ou aqueles vários volumes, em que seria um volume para cada livro específico da Bíblia Sagrada. Qual que seria melhor você comprar? Obviamente, seria melhor você comprar um para cada livro da Bíblia Sagrada. Afinal de contas, não é possível que alguém seja especialista nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Mas esses comentários únicos têm lá o seu valor. Esses comentários de volume único, digo. E hoje eu quero te apresentar aqui um comentário de volume único. Melhor, ele é um volume para o Antigo Testamento e um volume para o Novo Testamento. Só que ele é um comentário diferente dos outros comentários que você está acostumado a ver aí no mercado. Ele é um comentário histórico e cultural. O que eu quero dizer com isso? É um comentário que vai te fornecer informações quanto ao local em que as histórias bíblicas se passaram, quanto a costumes daquela época. Por exemplo, Jesus Cristo diz que nós não devemos orar como os pagãos. Mas afinal de contas, como é que os pagãos oravam? Ele diz a respeito de tributos que deveriam ser pagos a determinada autoridade da época. Afinal de contas, que autoridade é essa? Que tributo é esse? Quanto é que valia esse tributo? São informações como essas que a gente vai conseguir tirar lá do texto bíblico e transpor aqui para o nosso tempo a partir do auxílio desse comentário bíblico. Ele não é um comentário teológico, ou seja, ele não vai explorar a teologia por trás dos textos que ele se propõe a comentar. Então, de repente, se você tem um embate teológico ali em determinado versículo, se você quer saber qual a posição do autor quanto a determinado assunto, não é esse o comentário que você vai ter que usar para fazer a exegese desse texto. Esse também não é um comentário pastoral, no sentido de que você não terá aplicações diretas daquele texto. Um comentário pastoral, por exemplo, ele vai dizer para você quais aplicações a gente pode ter a partir daquele versículo que ele está comentando ali. Dessa maneira, então, a gente diz que o comentário é muito mais pastoral, ou seja, à medida que ele vai expondo e comentando o texto bíblico, ele já vai aplicando. Bom, Robson, e que comentário é esse, afinal de contas? Eu estou falando desse comentário aqui, de Craig Keener, o comentário histórico e cultural da Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a versão do Novo Testamento e eu quero mostrar um pouquinho para você o interior desse livro, para que você saiba o porquê que você, pregador, deve ter essa ferramenta aqui na sua biblioteca teológica. De repente você já tenha um comentário exegético, você já tenha um comentário pastoral. Mesmo assim, vale muito a pena você investir tanto no volume do Antigo Testamento quanto no volume do Novo Testamento. Eu vou folheá-lo aqui com você e vou mostrar para você qual é o grande diferencial desse texto, se já não ficou claro aqui com essa minha fala. Ele é um comentário histórico-cultural e eu quero te mostrar aqui como isso se dá na prática. Eu abri aqui para vocês o texto bíblico no Evangelho de Mateus a partir do 1º capítulo. E observe que aqui está comentando para a gente a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Perceba que ele comenta uma porção maior, em seguida ele pega determinados versículos que são essenciais para a nossa compreensão desse texto. Esse versículo de número 18, por exemplo, explica pra gente o que era um noivado na época. Você bem sabe que José estava comprometido com um noivado com Maria. E como é que esse noivado funcionava naquela época? Qual a diferença de um noivado daquela época para um noivado do nosso tempo? Perceba que ele diz aqui, na época, o noivado representava um vínculo mais forte do que a maioria dos compromissos equivalentes no mundo ocidental de hoje. Ou seja, não era só aquele negócio de ir lá, tirar foto, colocar um anel e tudo mais. Era um compromisso muito forte. Daí a seriedade de José. Daí o porquê de ele não querer acabar com aquele compromisso. Daí o motivo dele querer sair em secreto.
Se José seguiu a tradição que o antecedeu, teria de pagar um valor à noiva e ao menos parte dele seria oferecida durante o noivado. Perceba que isso daqui é essencial para que a gente possa entender de uma maneira muito mais completa esse texto bíblico. Apenas com esse exemplo que eu trouxe aqui para você, você já consegue entender o porquê que é essencial que você tenha esse comentário na sua biblioteca teológica? Ele é diferente de um comentário exegético, como eu já mencionei. Ele é diferente de um comentário pastoral. Ele é um comentário histórico-cultural. É essencial que você tenha ele aí. E você encontra o link para adquirir esse comentário bíblico aqui na descrição desse vídeo. Comprando através desse link, você ajuda esse canal a continuar funcionando e a continuar abençoando a vida de mais pregadores pelo nosso país. E eu fiz um vídeo aqui onde eu falo de algumas das dificuldades, de alguns erros comuns que pregadores tendem a passar sempre que vão fazer contextualização do seu sermão. É muito importante, se você está pensando em contextualizar corretamente, não só ter um bom comentário bíblico como esse que eu acabei de mencionar aqui, mas também estar a par dessas importantes dicas que eu passei nesse vídeo que vou colocar aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com mais pessoas que se interessam por pregar a palavra de Deus.